Olá, Unix! Aqui quem fala é Ana Monique no canal Psych Music, seu canal de análises psicológicas musicais. Hoje a gente vai analisar uma música muito interessante do Bakushu do Blues, Me Desculpa, Jay-Z. Vamos partir para essa música. Chama a vinheta! Bom, vamos começar analisando o título dessa música, Me Desculpa, Jay-Z. Primeiro, por uma questão de marketing, ele resolveu trazer o nome do Jay-Z, que é um grande artista. E segundo, por que mais poderia ser trazer alguém que fez tanto sucesso? Qual a relação disso com a própria música? Então ele começa dizendo, eu não gosto de você, não quero mais te ver, por favor não me ligue mais. Alguém que ele não deseja mais ver, aparentemente. Mas será que é isso? Depois ele diz, eu amo tanto você, sorrio ao te ver, não me esqueça jamais. Completa as oposições, ao mesmo tempo que ele não quer que a pessoa ligue mais pra ele, ele quer que a pessoa jamais o esqueça. Ele ainda tá incerto com relação a essa ideia desse relacionamento, aparentemente. Depois ele continua nessa posição dizendo, eu não gosto de você, sorrio ao te ver. Existe alguém que vocês não gostem e vocês sorriem naturalmente ao ver essa pessoa? Acho que não, né? Normalmente se você sorri é um sinal de que você gosta de ver aquela pessoa. Depois ele diz, não quero não te ver jamais. Eu pareço com você, no espelho está você. Essa relação de por vezes gostar, por vezes não gostar, tá muito relacionada com como a gente olha pra gente mesmo. Às vezes a gente tem tamanho afeto por nós, carinho, atenção e cuida de forma muito atenciosa de quem a gente é e do que a gente quer ser. E às vezes a gente acorda ou tá num dia assim que não tá gostando do que a gente tá se tornando, de quem a gente é. Então existe essa labilidade emocional e afetiva em todos nós até um certo ponto. Existe uma medida e alguns critérios que vão dizer se isso é ou não um transtorno. Dizem que essa música se tratava de uma pessoa bipolar, mas não é tão certo falar sobre isso, a gente não tem como ter certeza só por esses trechos. Não existe um diagnóstico, como é no caso do Kanye West, que ele tinha esse diagnóstico feito por um médico. Depois ele diz, não me enlouqueça mais. Então quer dizer que ele sente que tá perdendo alguns sentidos, que tá perdendo alguma conexão com a realidade. E essa coisa dele não conseguir definir se ama, se odeia, se gosta, se não gosta, tá deixando ele mais tiltado ainda. Depois ele diz, não me ligue, mas a vida tá meio difícil, não sei o que fazer. De certa forma, ele não quer que a pessoa ligue pra ele, porque ele não pode dar uma certeza pra essa pessoa, mas tá tudo confuso. E depois ele diz como meus sonhos eróticos com a Beyoncé. Me desculpa, Jay-Z, queria ser você, minha vida tá chata, quero enriquecer. Eu quase que não consigo ler essa música sem rimar ela, porque ela é muito bem rimada e ela faz um sentido no todo, assim, no total. Mas ele traz essa questão de querer enriquecer e desses sonhos eróticos com a Beyoncé e pede desculpa pro Jay-Z. Inclusive o nome da música é Me Desculpa, Jay-Z, porque existe, além de todo esse furacão interno que a gente tem de gostar da gente mesmo, não gostar, nos aprovar, não nos aprovar, existe como se fosse uma pressão pra gente ter sucesso, enriquecer, ter dinheiro, ser conhecido, ser reconhecido, como no caso ele usou como um ótimo exemplo o Jay-Z e a Beyoncé, que são ótimos no que eles fazem musicalmente. Inclusive, eles têm uma plataforma estilo Spotify, que também é muito conhecido, principalmente nos Estados Unidos, e eles são ótimos empresários. Afinal de contas, além de eles serem grandes músicos, eles também sabem trabalhar isso de uma forma muito empresarial. Então ele cita esse casal e ele cita o Jay-Z no sentido de que, além de toda essa confusão interna que a gente ainda tem uma pressão externa para fazer sucesso, para mostrar que a gente é reconhecido financeiramente e socialmente pelos outros. Isso é muito complexo, porque isso se mistura com a relação que a gente tem de afeto com a gente mesmo. É como se você não fizesse esse sucesso, se você não tivesse todo esse reconhecimento, você não pudesse de fato gostar de quem você é, porque a nossa cultura e o jeito que as coisas se encaminham na internet acaba valorizando apenas aquilo que é reconhecido e visto pela sociedade, e bem pago principalmente. Depois ele diz, só preciso de um cigarro, eu quero um trago, divorcio e caso até o amanhecer. Então tá tudo muito confuso, muito instável ainda na vida dele. Depois ele coloca muito bem colocado, tenho medo de me conhecer. Todos nós temos esse medo porque ao nos conhecermos a gente vai entrar em contato com questões boas e questões ruins internas e nem sempre a gente tá em contato.
que ao ficar só assistindo outras coisas, distraindo a mente, a gente não entra em contato com isso. Apesar de ser muito difícil e de trazer esse medo, isso é muito importante e nos traz uma completude na vida. De uma certa forma, a gente pode se sentir um pouco mais pleno e real, porque ao entrar em contato com essas emoções internas e esses defeitos e qualidades, a gente é capaz de se conhecer e saber determinar para que lado a gente quer ir e o que a gente deseja de fato. Então ele tá nessa dúvida, não quero me envolver, eu quero me envolver, não quero me envolver, ele repete, e depois enjoar de você. Então ele sente que ele entra em relações que a pessoa se transforma em um espelho, como a gente já falou aqui, o início das relações geralmente são assim, de reflexo mesmo, você não conhece de fato a pessoa, e depois a partir do momento que ele começa a conhecer, pode ser que ele enjoe dessas pessoas, ou ele não goste exatamente do que ele tá vendo. Depois ele diz, estou entre tirar tua roupa e tirar minha vida. Então são dois extremos, ou ele tá aproveitando a vida de forma prazerosa, ou ele tá pronto pra se matar. Isso é muito extremo e de fato caracteriza algum aspecto de um transtorno mental, de algum transtorno mental. Toda essa labilidade emocional que aparece nessa música pode caracterizar algum transtorno. Eu não posso dizer exatamente qual. É citado nessa música bipolaridade, mas não dá pra se ter uma certeza. Depois ele diz, procuro um motivo pra sair da cama e melhorar meu autoestima. Ele tá certo. A nossa autoestima, ela é alimentada por questões externas, muitas vezes. Porque é esse explorar o mundo e esses feedbacks positivos que vão nos fortalecendo a autoestima. Por isso que quando uma pessoa tá muito mal e ela não sai de casa e não faz outra coisa, a tendência não é de melhora. E é por isso que nesses casos, quando a pessoa não sai de casa, muitas vezes está muito deprimida e só fica no mesmo ambiente, é preciso entrar com exercícios comportamentais, porque a pessoa sozinha, ela não vai começar a agir, ela vai ficar apenas com esses pensamentos negativos, e para esse primeiro impacto que é necessário para modificar essa questão interna, é preciso o comportamento, a ação. E aí a terapia vai chamar para questões comportamentais mesmo. Depois ele diz, quero Balenciaga estampada na minha camisa, faculdade ou seguir meu sonho, o que é que eu faço da vida? Novamente, parece confundindo uma questão de sucesso e de poder e de marca com autoaceitação e autoamor. São coisas diferentes e são coisas que hoje em dia a gente vê muitas pessoas exigindo isso e mostrando ter isso como um sinônimo de felicidade. E não é. A felicidade é completamente diferente disso, tanto que existem tribos e pessoas que vivem totalmente afastadas dessa realidade e que conseguem experienciar uma felicidade muito mais genuína. Então essas questões, elas são parte do que a gente vive e devem ser isso, nada mais do que isso. Depois ele diz diversas vezes, amo você de verdade, amo você de mentira. Diversas vezes ele repete isso porque ele não tem como ter uma certeza de fato se aquilo é real ou não. A verdade e a mentira são questões muito filosóficas e por hora o que a gente sente é real e por hora a gente pode deixar de sentir aquilo. Em algum momento a gente pode deixar de sentir aquilo. Então, será que era de mentira? Mas não, tudo que a gente de fato sente, experiencia e naquele momento real é verdade. Isso também é um pouco enlouquecedor. Se você para pra pensar sobre o que é verdade e o que é mentira, as coisas ficam muito confusas na nossa mente, porque a gente não tem como determinar mesmo, porque as coisas são muito cambiáveis, as coisas mudam a cada momento e é natural isso, não é verdade ou mentira, apenas está por um momento. Depois ele diz, se eu minto para mim, imagina para você, meu bem, meu bem. Ele fala que ele não tem saída, né? De fato, a gente acaba se mentindo muitas vezes. Existem relações que a gente tem com a gente mesmo que são muito falhas, né? A gente não consegue admitir questões internas, então, de fato, a gente às vezes se engana em alguns aspectos. Por exemplo, existem pessoas que têm ódio aos homossexuais e depois de muito conversar e muito fazer terapia, descobrem que têm desejos com o mesmo sexo. Então são pessoas que esconderam isso e se enganaram durante muito tempo. Além disso, existem outras relações que a gente vive também que são um pouco enganosas com relação a gente mesmo. Então essa música pode ser que fale de bipolaridade, como foi proposto, mas eu vejo que ela fala muito sobre a nossa própria dificuldade de lidar com a gente mesmo e com a dualidade que as nossas relações internas têm. Então, ao mesmo tempo que a gente gosta, a gente tem aspectos que não gosta. Ao mesmo tempo que a gente acredita e vê verdade, existe uma parte que pode não ser tão real. E é assim, as questões são bem mais complexas do que parecem de fato. Uniques, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, ativem o sininho,
deem like e comentem também o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês têm outro ponto de vista. Eu quero saber de vocês. Conversem com outras pessoas a respeito. Se isso fez vocês repensarem algo interno, comentem também, que eu vou adorar saber e vou querer conversar com vocês. Um grande beijo!